O pessoal fala que o Brasil está em trouble, né, em problemas, eles têm um déficit por 160% do PIB, né, e continuam imprimindo dinheiro, né, e o mundo financiando. Por isso que eles estão morrendo de medo da nova moeda dos BRICS, porque se isso acontece, acaba o sonho americano de vez. Nos Estados Unidos, até 3 semanas atrás, né, eu vim aqui para o Brasil pouco antes da eleição, né, e eu estou até escrevendo um artigo sobre... O título do artigo vai ser Os Múltiplos Furacões que Estão Avassalando o Sonho Americano. Né? Porque é como se o sistema inteiro, todo o framework de sociedade, de valores, de democracia, que eles chamam, né, de democracia, mas eu tenho minhas dúvidas há muitos anos. Estou há 36 anos lá, então já vi de tudo. Né? É como se ela estivesse derretendo por dentro, sabe? Sim. É como se o país estivesse perdendo a alma por dentro. E eu cheguei lá em 89, né? 20 de fevereiro de 89. E o país que eu conheci em 89 não existe mais, tá? Se hoje eu fosse um jovem brasileiro cientista aplicando para ir trabalhar nos Estados Unidos, né, fazer o pós-doc, como eu fiz na minha época, as dificuldades seriam muito maiores, porque o sentimento anti-imigração, o sentimento anti-estrangeiro, apesar de que todo sucesso americano foi basicamente resultado né, desde o século XIX, do influxo de imigrantes do mundo inteiro, né? As condições seriam completamente diferentes. E eu parei de escrever esse artigo para esperar o resultado da eleição, porque eu queria pôr qual seria o último furacão, né? Porque, na realidade, os dois lados eram... Né, eu tenho grandes críticas a ambos os lados, né? Mas o Trump significa, na minha opinião, um fenômeno que, como você colocou aí, né, que eu descrevi nos meus livros, o último em 2020, né, de como um vírus informacional é capaz de infectar milhões de mentes e fazer com que essas mentes criem um supracérebro coletivo, né, que eu chamo de BrainNet, que passa a acreditar em coisas que desafiam a realidade tangível, a realidade concreta. Você melhor do que eu sabe, a economia americana foi a melhor economia a sair da pandemia no G7. Né? Então, todos os indicadores econômicos americanos hoje em dia, e eu vivo isso há anos, né? São os melhores possíveis. O Biden recuperou, não que eu tenha nenhuma simpatia por ele, tá? Mas o Biden recuperou a tragédia que o Trump deixou, sem falar nos 800 mil mortos que o Trump deixou da pandemia, tá? Por todo o negacionismo, né? E, de repente, as camadas mais prejudicadas, o extrato social mais perseguido, os afro-americanos, as mulheres, né, o que a gente chama da classe média baixa americana, né, que são as pessoas que realmente vivem de cheque em cheque, porque os brasileiros não têm ideia, não existe nenhum aparato de seguro trabalhista, nenhuma lei trabalhista de segurança. Se você é despedido nos Estados Unidos, você ganha 2 semanas de pagamento e tchau, né? A maioria dos americanos não tem férias pagas, tá? Não tem seguro de saúde, né? E o que eu notei é que, se você vê a análise dos dados da eleição, o Trump teve um aumento de votos dos latinos, teve um aumento de voto dos homens afro-americanos. Que loucura! Uma mulher afro-americana concorrendo pela primeira vez na história, tá? Os homens afro-americanos aumentaram a votação no Trump. E o que você falou, eu acho que é o grande... eu até postei no meu Twitter e tomei né, centenas de mensagens de você sabe de quem, né, querendo me matar, porque eu falei que a sociedade americana está dizendo para o Brasil o seguinte, é que nem aquela vodka Smirnoff, eu sou você amanhã, tá? O que aconteceu lá, essa campanha eleitoral, vai acontecer aqui em 2026, tá? E vai ser brutal, porque com a ascensão do Trump e do Elon Musk, eu chamo de overlords, no meu último livro de ficção científica, eu chamo esse povo dos overlords da Big Tech, né? Porque o que o pessoal não tem noção, você tem, mas o pessoal aqui no Brasil não percebe, é que houve, nos últimos 10 anos, um casamento do Big Money com o Big Oil e o Big Tech. E eles basicamente decidiram que eles não precisam mais do Estado Nacional. Eles não veem barreiras para exercer o seu poder
nas fronteiras nacionais, na Constituição, mesmo porque um cara que está condenado em 36 indiciamentos, né? O que nos Estados Unidos é uma pecha irreparável, tá? Se você é condenado numa coisa nos Estados Unidos como cidadão normal, sua vida nunca mais vai ser a mesma. O cara foi condenado criminalmente, foi condenado civilmente, o cara, né, tá falido, ele deve mais do que ele tem em cash nesse momento, e o cara conseguiu se eleger. Uma loucura, é uma loucura. É uma loucura. O Marshall McLuhan conta isso no livro dele, Understanding Media. Ele fala que a ferramenta mais violenta jamais criada pelo homem foi o rádio. Olha só. Porque você não vê a pessoa que está narrando. O Orson Welles, lembra? O Orson Welles, quando Sim. ele falou que ia ter uma invasão marciana, né? Estava tendo uma invasão marciana, ele, do nada, ele virou a grande personalidade jornalística dos Estados Unidos. Porque a Guerra dos Mundos. A Guerra dos Mundos. Ele inventou uma invasão, e como na época os Estados Unidos já estava completamente conectado pelo rádio, milhões de pessoas saíram às ruas achando que os marcianos estavam chegando, né? Só que com a internet hoje e com a... Eu não sei se você viu, eu estava acompanhando a eleição pela CNN Internacional, né? Que eu faço isso há 30 anos, né? E aí, no meio da transmissão, lá para as 2 da manhã, 3 da manhã, os caras falando assim, em Las Vegas, em Nevada, 14 mil adultos jovens foram bloqueados de votar porque não conseguiam mais assinar o próprio nome. Como assim, pô? O cara foi assinar o nome, porque lá nos Estados Unidos não tem título de eleitor, como a gente tem Tá. aqui. Você tem Você que assinar a ata e eles conferem com o seu cartão de registro de votação. Você tem que se registrar para votar, tá? Quando eles foram conferir a assinatura do cara, não batia. Aí eles pedem para você assinar 2 ou 3 vezes. Se você falha na primeira, os caras não conseguiram. Eles foram 14 mil pessoas a menos de 30 anos foram impedidas de votar porque não conseguiam assinar um nome, tá? Outro fenômeno que ninguém está falando aqui no Brasil, que está maior confusão nesse momento. A Kamala Harris teve 20 milhões de votos a menos que o Joe Biden. Só que o Donald Trump teve 3 milhões de votos a menos do que ele teve em 2020. Para onde foram parar esses 20 milhões de democratas? Ou eles ficaram em casa, o que eu acho muito difícil, porque o turnout, que eles chamam, né, a ida para votar, porque lá não é obrigatório, foi muito alto, tá? De acordo com todo mundo. New York Times, Washington Post, todo mundo falou a mesma coisa. Só que tem 20 milhões de pessoas que sumiram. Então, ninguém sabe se eles se abstiveram, porque não acreditam mais no sistema, que é um fenômeno que a gente viu na eleição de prefeito para São Paulo, né? Sim. 1/3 do eleitorado da cidade de São Paulo ou não votou, ou votou nulo ou branco, se absteve de participar do processo, né? Então, a desconfiança nesse momento, tem gente falando, toda a teoria de conspiração que não dá para saber se tem qualquer fundamento, mas o maior hipótese nesse instante é que 20 milhões de eleitores democratas não foram votar. Miguel, e quando a gente pega, digamos, a realidade dos números aí, esses indicadores econômicos e a percepção da população em relação ao bem-estar, você tem uma sintonia total também aí. Total. Eu moro lá há 36 anos, tá? Eu estava lá, né? Foi no supermercado que eu vou há 30 anos, tá? Eu fiz a mesma compra que eu faço desde que eu cheguei na Duke University, né, em 94. E, para mim, era a mesma coisa. Eu não vi nenhuma grande... Pelo contrário, eu vi melhoras comparado com a época do Trump, que deixou o país com recorde de déficit público, né? Aqui no Brasil só se fala disso também, né? Mas lá nos Estados Unidos, e você deve ter acompanhado, no final do governo do Trump, o déficit público americano explodiu, né? O pessoal fala que o Brasil está em trouble, né, em problemas, eles têm um déficit público de 160% do PIB, né? E continuam imprimindo dinheiro, né? E o mundo financiando. Por isso que eles estão morrendo de medo da nova moeda dos BRICS, porque se isso acontece, acaba o sonho americano de vez, porque eles não vão poder imprimir dinheiro à torta e à direito, né? E, curiosamente, a percepção dos meus vizinhos, que são todos professores da mesma universidade, é que a coisa piorou. Aí eu lá, falando com meus vizinhos, falando, vocês estão loucos, nós somos da mesma universidade, nós estamos aqui há 20 anos,
você está pagando menos aqui, menos ali, aí, o seu fundo de pensão cresceu mais porque o mercado de ações disparou, né? Você vai se aposentar melhor do que você se aposentaria com o Trump. E os caras, não, não, tá, eu estou pagando mais pela gasolina, eu estou pagando mais por isso. E é uma dissonância cognitiva, é a minha definição, tá? Que loucura, que loucura. Agora, isso aí, quando você pega a questão da internet e dessa realidade virtual, Nicoleles, isso aí decorre, digamos, de uma desorganização do sistema de informação ou de uma utilização através dos algoritmos aí Isso. pela direita? São as duas coisas, na minha opinião, tá? Os caras, todas essas big techs têm neurocientistas trabalhando lá dentro, tá? Sim. Eu tenho um ex-aluno meu trabalhando na Meta, tá? No laboratório de inteligência artificial, que não é nem inteligente nem artificial, mas esse é outro debate. E eles não são trouxas, eles aprenderam como criar grandes, né? Principalmente o nosso querido lá, que deveria já estar em Marte, né? Porque é o melhor lugar para ele, né? É que ele vá sozinho e fique por lá, né? Porque os marcianos ou merecem, né? Ou não merecem, coitados dos marcianos. Né? Eles não são trouxas. Veja aquela loteria na Pensilvânia, né? Ele Sim. criou uma loteria de US$ 1 milhão por dia para você assinar uma petição e se registrar, o que é ilegal. É um crime federal, tá? Claro, claro, claro. Aí um promotor da Filadélfia, onde eu morei, né, o promotor geral da cidade de Filadélfia, entrou na justiça estadual dizendo que ele estava fraudando o sistema de registro de eleitores, pagando para as pessoas. Você sabe qual foi o argumento do advogado cara? Hum. Não, não era uma loteria, a gente enganou o pessoal, não era aleatório. A gente selecionou quem a gente deu US$ 1 milhão. Foi um presente. Ou seja, é um crime de fraude. Que Então, loucura, rapaz, que loucura. os melhores advogados dos Estados Unidos que defendem o cara usaram o argumento que eles estavam cometendo fraude, mas não crime eleitoral, para escapar da lei federal e ser processado na lei estadual, que é uma merreca que eles vão pagar lá, entendeu? Então, Que lou- a minha teoria, que eu exponho desde do meu último livro, lá em 2020, é que, na realidade, no momento, e o Marshall McLuhan falava genericamente isso quando a televisão foi introduzida nos anos 50 nos Estados Unidos, que no momento em que a disseminação da informação atinge a velocidade da luz, e na internet isso é óbvio, né? Todos nós, um tweet atinge bilhões de pessoas, do Trump ou de uns caras desses, a mente humana já não tem mais como registrar a hum, diferença da verdade e do que não é verdade. Então, eu chamo isso de um vírus informacional. Então, as fake news funcionam como um vírus. Elas infectam o cérebro das pessoas e elas apelam para as subrotinas neurais de sobrevivência do ser humano, né? Aquilo que vem da pré-história que nos trouxe aqui, né? O medo do inimigo, o medo do desconhecido, não conseguir explicar o que o mundo natural é. Aí os caras começam a acreditar que a Terra é plana, que vacina mata. Eu não sei se você viu, Robert Kennedy, que vai ser que provavelmente coisa. vai ser o ministro da Saúde, tá? É um dos cargos mais poderosos lá, que controla todo o aparato de pesquisa biomédica, tá? Só uma das unidades que ele vai controlar, se ele for realmente indicado, o NIH, que financiou minha carreira inteira durante 30 anos, ela usa por ano, ela tem por ano para gastar US$ 38 bilhões em pesquisa biomédica. Só uma agência, tá? Esse cara vai controlar, ele é contra a vacina, ele é contra flúor na água, ele é contra uma série de coisas absurdas, entendeu? E basicamente ele foi comprado. Ele desistiu da candidatura porque ele sabe que se ele virar o ministro da Saúde lá, ele vai ter um poder incomensurável. E o que mais? Ele vai ter controle do FDA, tá? Que Do Food Administration, que aprova todos os medicamentos, comidas. Mais importante que isso, é a agência regulatória que faz a supervisão de uma das empresas do Elon Musk. A empresa que meus ex-alunos criaram saindo do meu laboratório, né? Passaram 10 anos. Aliás, se fala muito aí de um projeto que nortearia o Trump aí, que seria um desmonte de todas as agências regulatórias. O Milley, de alguma maneira, é um piloto, é um projeto piloto do que se pretende fazer aí, não? Bom, na minha humilde opinião, o Milley é um fantoche, né? Ele é só como se diz, é um fantoche, literalmente. Mas o que está acontecendo, que
me desculpe dizer isso, mas os políticos brasileiros não têm a menor noção do que está acontecendo, tá? No sentido de que há uma organização global desse movimento de extrema-direita. Eles estão se organizando a nível global. Eles estão se organizando na França, na Alemanha. O governo da Alemanha vai cair a próxima semana. Vai ter um voto de não confiança em janeiro, mas o governo é capaz de cair antes, né? Porque a extrema-direita ganhou as eleições regionais aí num nível inacreditável. A França, o Macron certamente vai perder a eleição presidencial, provavelmente para Le Pen, né? Da extrema-direita. O Orbán é o grande emissário da Europa Oriental, né, da extrema-direita. E todos eles estão coordenados com o Steve Bannon, com o Trump. Então, a eleição do Trump, novamente, eu tenho críticas homéricas a Kamala Harris. Não sei se você sabe, quando ela era promotora do estado da Califórnia, ela mandava prender as mães em condição de rua porque as mães não tinham dinheiro para pagar o ônibus para levar as crianças para a escola. Que loucura. Ela mandava prender as mulheres que moravam na rua e se gabava disso na televisão para ser eleita de novo, tá? Porque lá o promotor público do estado é eleito, não é uma carreira como aqui, né, do serviço público. Eles são eleitos, os juízes também. Então, ela ia na televisão se gabar de quão conservadora ela era por prender mulheres afro-americanas que não tinham condição de mandar seus filhos para a escola, o que não é um crime, mas você não pode deixar de mandar seu filho para a escola, tá? Só que elas não tinham dinheiro para comer, não tinham onde viver, né? Como que elas iam pagar o ônibus escolar? Né? Não tinha, né? Então, o problema é o Partido Democrata, ele perdeu contato com a realidade do povo americano da classe média baixa, tá? Então, o americano que está vivendo de cheque para cheque tem a impressão que os democratas são o partido da elite, do Wall Street, né? Dos grandes advogados, dos grandes tal. Só que o que eles não perceberam, eles estão depositando no Trump a ideia que esse cara é o Messias deles, que vai salvar. Só que o que o cara quer fazer? Ele quer deportar 20 milhões de imigrantes ditos ilegais, tá? Ontem, na CNN, eles usaram uma análise da Bloomberg Financial, mostrando que se ele fizer isso, o PIB americano em 2026 vai ter uma retração de 8,3%, porque não vai ter como mover as empresas, a agricultura vai sumir. Quem é que coleta os morangos na Califórnia? Quem vai fazer o trabalho que os americanos não querem fazer no Texas? Né? São os imigrantes pânicos. Né? Agora,